Então na imagem aqui nós temos um supercapacitor 3 volt, 3.400 farad, 4.25 watts-hora. A pergunta é o seguinte: como o backup da luz solar deveria funcionar? Pois é, pessoal, hoje em dia os profissionais, engenheiros, técnicos, vendedores apresentam muito backup de luz solar com inversores híbridos sem bateria. Então já se sabe que aquele modelo, certo, de backup não funciona. Então, hoje você tem que utilizar supercapacitores, né, para fazer backup, ou então baterias. Então hoje eu vou apresentar os supercapacitores, certo? O backup da luz solar aproveita a capacidade de armazenamento dos supercapacitores no tempo de segundos ou minutos. Então você precisa fazer esses cálculos, porque esses supercapacitores funcionam no tempo, certo? Então a seguir eu vou apresentar os cálculos, como você substitui uma bateria, certo? Então vamos ver aqui. Então, pessoal, passagem de nuvens, né? Como o backup da luz solar deveria funcionar, certo? Então, para me apresentar esse cálculo, primeiramente eu vou apresentar o exemplo aqui, certo? Nessa página. Então, passagem de nuvens com backup da luz solar deveria funcionar. O backup da luz solar aproveita a capacidade de armazenamento nos supercapacitores no tempo, certo? Esse tempo varia de segundos ou minutos, certo? Isso vai depender da tensão, potência, certo? Então, a pergunta é o seguinte. Então, toda vez que se você for utilizar supercapacitores, você tem que saber o que é energia, porque os supercapacitores, eles armazenam energia, certo? No tempo. Entendeu? Então, quantos supercapacitores de 3.400 farad, 3 volt, 4.25 watts-horas para substituir 16 baterias de 52 ampere, né, 12 volt solar, essas baterias solar. Então, se você fazer o cálculo de energia que tem armazenada nessa bateria, certo? É só você multiplicar o número de baterias, são 16, você tem que multiplicar 16 pela tensão, e essas tensões vão se somando, né? Aí chegou a 192. Então você vai ter que multiplicar por essa corrente. Essa corrente aqui ela não altera, ela é a mesma nas 16 baterias, certo? A única coisa que altera aqui é a tensão. Então você vai multiplicar pela o ampere-hora, você vai encontrar o que? Energia armazenada. Então você tem uma energia armazenada, certo? Então qual seria a sua energia útil? Aquela que você vai utilizar. Então você vai ter que multiplicar por esse fator, porque você não pode descarregar mais do que 0,7. Então sua energia útil utilizável é essa aqui. Se eu fosse multiplicar isso aqui para me encontrar a potência, é só multiplicar por 0,5. Aí eu vou saber a potência. 3,4, 3,5, certo? Então, aqui eu estou aplicando uma demanda de 3 kW, menor do que 3,49, certo? Então, vamos fazer os cálculos. Então, são 512 supercapacitores, certo? A capacitância em fará é 3.400 por 64, então tem 64 num ramo, né, ligado em série. Você vai achar a capacitância equivalente 53 em cada ramo. São 8 ramos, dá 424, né? Que estão em paralelo, dá um total de 424 farad de 192. Então tá aí, pessoal. São 512 supercapacitores. Se você for comprar hoje 16 baterias solar estacionária, tá mais ou menos R$1.000. Isso aqui é um preço mais ou menos, um preço médio. Pode ser até mais do que isso.
Então você vai gastar 16 mil reais comprando 16 baterias, certo? Então, vamos ver se vale a pena usar os supercapacitores. Então a sua garantia é 5 anos. Essas baterias estacionárias comum dura aí no máximo 5 anos, certo? Então o preço dos supercapacitores hoje está na faixa de 20, 22 reais. Então eu coloquei um preço menor. Lá na China, por exemplo, se você multiplicar por 512 dá 11.264. Então a diferença aqui de 5 mil reais, tá vendo? Então, isso é muito barato para supercaps, os supercapacitores. Ciclo de vida 1 milhão, 30 mil horas, 15 anos. Então, esses supercapacitores duram 15 anos, 3 vezes mais do que essas baterias. E é muito mais barato. Porque, olha, o cálculo aqui que eu fiz, presta atenção. Passagem de nuvens. Como é feito esses cálculos? No tempo. Você sabe que as nuvens passam no tempo de segundos, minutos. Pode chegar a mais de 15 minutos a passagem de uma nuvem, que você vê essa quantidade de nuvem aqui, ó. Você tem que reparar para essas nuvens. Isso aqui, ela derruba a produção solar, 50%. Aí, esses 50%, quem vai fornecer são os supercapacitores dessa energia, entendeu? Aí tem que calcular o tempo da passagem dessas nuvens. Ela pode demorar 15 minutos, mais de 15 minutos. Varia, dependendo do clima, né? Então, para calcular quanto tempo um supercapacitor de 424 foi feito os cálculos, 192 pode manter um circuito de 3 kW ligado. Vamos usar as fórmulas para calcular a energia armazenada. Então aqui, ó, fórmula matemática é essa aqui: 0,5 multiplicado por 424 multiplicado por 192 volts ao quadrado dá 7.815.168 joules. Então você vai dividir, a minha demanda é de 3. Por que que é 3? Ora, se minha bateria, se eu estou usando, se a bateria são 16, né, 192, se você pegar 192 multiplicado por 52 amperes, eu estou substituindo essas baterias. Isso aí é energia armazenada, mas eu não vou usar essa energia armazenada, eu não posso descarregar 100%. Então 0,7, se eu for multiplicar por 0,5, então aqui é a minha potência, 3.49, 3.5, então eu estou usando a demanda de 3, ó. Então você vai pegar 7.815.168 dividido por 3.000 é 2.605,056 segundos. Então isso aqui é mais ou menos 43 minutos, certo? Então o supercapacitor de 424/192 pode manter um circuito resistível de 3 kW ligado por aproximadamente 2.607 segundos ou 43 minutos. Mas lembrando que isso aqui é para um circuito resistível. Se tiver aqueles motores, compressores, ar-condicionado, ele pode derrubar esse tempo, certo? Então esse tempo aqui pode cair para a metade. Se você for ligar ar-condicionados, o supercapacitor ele suporta, né? Mas ele vai descarregar mais rápido, certo? Pode cair para a metade do tempo aqui, 20 minutos a 15 minutos, certo? Então você tem que ter muito cuidado. Você tem que saber o que é um circuito resistivo, um circuito indutivo, para aplicar esse cálculo. Aqui, digamos, o circuito resistivo chega a 43 minutos. É o tempo da passagem das nuvens, né? Entendeu? Se fosse circuito indutivo, seria a metade desse tempo aqui, uns 20 minutos. É o tempo que passa as nuvens. Vocês entenderam esses cálculos? Olha aqui, pessoal. Uma coisa que não dá certo. Vocês usam muito inversores híbridos com bateria também, não dá certo. Por que que não dá certo? Aqui na passagem de nuvem, o que que acontece? Você está carregando essa bateria 86%, o que sobrou aqui foi 300, para alimentar a sua casa desses painéis solares. Na passagem de nuvem, o que acontece? A bateria ela não vai poder fornecer uma demanda de pico
certo? Porque aqui tá havendo importação, ó. Você está importando da rede 147, você está carregando essa bateria, 86% de toda essa energia gerada aqui, você está carregando essa bateria, o que sobrou aqui foi 300, ó. Mas, ó, o seu consumo, ó, passou 140, aqui você está importando da rede essa energia. Então já sabe que o sistema de bateria e inversores híbridos fora da rede, conectado à rede, sempre vai haver importação de energia, certo? Principalmente nas partidas de ar-condicionado, motores, geladeiras. A partida é muito altíssima, não tem como a bateria fornecer essa energia, aí você vai ter que importar da rede. Imagina se isso aqui fosse supercapacitores. Os supercapacitores são potentes, eles têm alta potência para fornecer essa energia. Você pode dar partida do motor, geladeira, ar-condicionado, ele mantém, certo? Ele fornece essa potência, supercapacitores. Ele evita você importar da rede, entendeu? Outro problema, e inversor off-grid, pessoal, fora da rede. Isso aqui, ó, a Tesla retirou o suporte fora da rede, que não funciona. Então isso aqui é a pior besteira. Mas no Brasil vendeu, foi híbrido fora da rede, fora da rede. O Brasil, outros países venderam muito isso e não funciona. É como você está livre e burro. Você está usando inversores híbridos fora de rede. Esses inversores eles só funcionam conectados na rede. E além do mais, você usa esses inversores sem bateria. Você não pode usar esses inversores sem bateria. Como ó, o título do vídeo aqui. Por que eu coloquei isso aqui, ó? Passagem, como o backup da luz solar deveria funcionar. Deveria funcionar assim, do jeito que eu estou usando aqui. Você usa backup da luz solar, ou seja, só os painéis solares sem bateria, que é errado. Porque na passagem de nuvem, essa geração vai cair para 50%. Seus aparelhos vão desligar, não vão funcionar. Se você usar somente a luz solar, inversores híbridos. Aqui eu estou usando a luz solar, estou usando supercapacitor e estou usando inversor, certo? Minha demanda é 3 kW. Aqui é a matemática mostrando. Entenderam, pessoal? Então, pessoal, apresentei para vocês como o backup da luz solar deveria funcionar. O backup da luz solar aproveita a capacidade de armazenamento nos supercapacitores no tempo de segundos ou minutos. Então, eu espero ter ajudado a todos, certo? Ajude o canal, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só enviar aqui. Está aqui o meu e-mail e Pix para contato, certo? Então, muito obrigado e até a próxima aula aí, pessoal, se Deus quiser.